que vai ser apresentado pela Rosa Pires e a Patrícia Canela. Portanto, eu só vou fazer aqui uma pequena apresentação das duas e passo já a palavra. Antes de mais, nós agradecemos imenso o terem aceito este convite, estar connosco hoje e também partilharem um pouco a vossa experiência e, efetivamente, o que é este programa. A Rosa Pires é psicóloga de clínica com base em mindfulness, em psicotraumatologia e análise bioenergética. Além disso, é professora certificada no programa Search Inside Yourself e é mestre em neurociências pela FMUL. É embaixadora master do Clube de Mulheres de Negócios e palestrante também na área de saúde emocional corporativa. A Patrícia Canela é uma IT expert apaixonada por desenvolvimento pessoal, educação e comunidades sustentáveis e com mais de 20 anos de experiência no mundo da consultoria e grandes organizações, onde efetivamente a pressão, o trabalho em equipa, a resiliência são uma exigência constante e usa assim a sua versatilidade e multivalências para trazer soluções e ferramentas criativas para a liderança e trabalho em equipa e gestão de stress. Além disso, é licenciada em Informática e Gestão de Empresas, formadora profissional e também professora certificada de Search Inside Yourself. Por isso, mais uma vez agradecemos imenso às duas por estarem aqui connosco e vou passar a palavra. Obrigada, Cláudia, pela palavra, pelo convite. Obrigada, Ana, também pelo vosso convite. É uma honra e um prazer para nós estarmos aqui ao vivo convosco e com as pessoas que nos acompanham nesta quarta live. Então, a todas as pessoas também, boa tarde e sejam muito bem-vindas. Quer eu, quer a Patrícia, desejamos que seja benéfica esta live e também aquilo que nós vamos apresentar sobre este programa e convidamos também a colocarem as questões que acharem pertinentes e que queiram saber à medida que nós vamos fazendo a nossa apresentação. Então nós trazemos hoje este curso, esta busca dentro de ti, o Search Inside Yourself, que é um curso de inteligência emocional com base no mindfulness para a liderança. Podes avançar, Patrícia, por favor. Então, porquê é que nós estamos aqui? Não é? Porquê é que vem este curso? E, na realidade, embora ele tenha sido fundado já há uns valentes anos atrás, a causa é nobre e é muito pertinente, não é? Porque as pessoas que estamos aqui, as que nos vão ver, ou já tivemos, ou estamos a ter, ou vamos ter alguma fase de vida em que não nos vamos sentir assim tão bem. Sejamos assaltados por stress emocional, por burnout, por ansiedade, pressão, seja o que for, e que nos vai fazer sentir bastante em baixo, que nos vai trazer obstáculos. E este programa vem no sentido, além de todas as outras coisas que qualquer pessoa já faz para sentir-se com a cabeça à tona da água, vem trazendo outro tipo de estratégias e competências que nós vamos ajudar-vos a desenvolver, precisamente para termos respostas mais sensatas, mais hábeis, mais benéficas ao longo da nossa vida. Então, eu imagino que muitos de nós nos sintamos assim com alguma frequência e realmente nesta fase, ainda não passou, nesta fase pandémica, nesta fase em que há clima de guerra, em que o mundo está literalmente louco, é muito fácil podemos ter esta sensação de sobrecarga. Não só no mundo, mas também no mundo corporativo, no mundo empresarial, onde a exigência, o nível de exigência, o nível de pedidos, a nível de produtividade, são muitas vezes demasiado para aquilo que um ser humano é capaz de abarcar. Então, num mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, no fundo um mundo VUCA, VUCA é um termo que foi construído, digamos assim, após a Guerra Fria para fazer uma descrição de como o mundo ficou nesse período de pós-guerra. E no fundo nós não estamos longe daí, sinto que sabemos que estamos a viver novamente uma fase que não está de todo a ser fácil, não é? Com guerras, pandemias, alterações climáticas e por aí fora, e realmente hoje em dia, e desde há uns anos para cá, nós estamos a viver este mundo VUCA. E, Patrícia, por favor, avança, o que é que nós trazemos como
podendo ajudar a viver, não só a sobreviver, mas a viver melhor neste mundo VICA. São estas conjunto de competências, e que são competências que são práticas, são ferramentas acessíveis, fazíveis, e que nos ajudam a viver melhor perante esta sobrecarga e para que a sobrecarga possa passar simplesmente a carga e que não seja nem stress, nem trauma e que, no fundo, possa ser usada no dia a dia. Competências, coisas práticas, fazíveis e acessíveis. Então, o que é que nós fazemos? A inteligência emocional, que foi fundada, digamos assim, criada por este autor, o Daniel Goleman, e que, no fundo, é esta capacidade de entender e gerir habilmente emoções e relações. E aqui no curso nós trazemos os 4 pilares principais, que são a autogestão, a autoconsciência, a motivação e a empatia. E, no fundo, a inteligência emocional, ela vai ter uma camada em baixo, digamos assim, por neurociências e pelo mindfulness. Portanto, nós vamos construindo em cima do mindfulness com estudos que confirmam, sustentam tudo aquilo que nós vamos afirmando, aliando com as competências de inteligência emocional. E digamos que a soma destes 3 pilares faz este curso Search Inside Yourself. Ok, então, tomando aqui a palavra, como é que nós vamos fazer então este treino que a Rosa estava a falar, esse treino de novas competências? Nós treinamos com base em práticas de mindfulness e vamos treinar a mente para que ela esteja focada e totalmente envolvida no presente. Então, eu imagino que no âmbito das organizações da vida laboral, com este ambiente que a Rosa esteve a descrever, nós somos bombardeados com distrações, somos bombardeados com multitasking, temos muito cansaço, temos muita instabilidade e é fundamental conseguirmos parar. Essencialmente parar. Não existem tantos momentos de pausa e eu creio que com o teletrabalho isto tem sido ainda mais evidente. Penso que quem está em teletrabalho tem aquele dia-a-dia de ter uma reunião, carrega no botão e imediatamente salta para outra reunião e nem sequer temos aquela transição de ir beber um cafezinho da pausa ou mudar de sala. Não há pausa alguma. E o que temos visto e o que eu tenho sentido é mesmo esta sobrecarga diária de exigências, ainda mais no contexto que nós vivemos. Então, isto torna ainda mais difícil termos a nossa atenção focada naquilo que é necessário. Neste programa, o que nós propomos e o que nós trazemos é treinar primeiro a concentração. E o treino da concentração faz exatamente como uma ida ao ginásio. Okay? Um dos conceitos de neurociência que nós trazemos é um conceito de neuroplasticidade que surgiu por volta de 1992, creio eu, e o que esse conceito de neuroplasticidade diz é que o nosso cérebro é maleável. Aquilo que eu faço e aquilo que eu presto atenção torna-se naquilo que eu consigo desenvolver. E não só esta neuroplasticidade acontece também no cérebro de um adulto. Então isto tem que provar que se eu quiser treinar novas capacidades, quaisquer que sejam, eu vou conseguir. Então fazemos isto com práticas de mindfulness, trazemos neste programa, essas práticas são muito simples, são práticas muito fáceis, muito curtas e muito fáceis de aplicar ao dia a dia. Eu creio que esta foi assim a ferramenta mais importante para mim, porque no meio do bombardeamento de tanta informação e tudo o que há para fazer, com prazos, com imensos projetos para fazer ao mesmo tempo, com muitas solicitações, é fundamental ter mais clareza para decidir aquilo que era prioritário, o que é que não é prioritário, ter mais consciência de quando é que é preciso eu parar, eu dizer não
onde é que eu deveria dar mais atenção e o que é que eu deveria priorizar. Então, esta capacidade é uma grande vantagem para nós trazermos para a liderança, ter esta maior clareza de mente. Outra grande vantagem são as relações interpessoais. Nós conseguimos, com esta paragem, com este desenvolvimento do foco e com esta capacidade de estar mais presente, conseguimos desenvolver uma maior capacidade de gestão e de motivação das equipas. A partir do momento que temos uma maior consciência do que se passa connosco, conseguimos fazer uma maior gestão das nossas emoções, também vamos conseguir ter uma maior capacidade de identificar e gerir as emoções e as intenções mais persistentes, aquelas que são mais fortes. E quando isto acontece, desenvolvemos também uma grande capacidade de empatia com os outros, e isso faz com que caminhemos para uma liderança mais cuidadosa, uma liderança mais consciente, eu diria que também mais sustentável. Então parece-me que isto é assim ultra importante no nosso contexto, onde existe um aumento significativo de burnouts, de esgotamentos, não é? Com este primeiro confinamento, depois pós-confinamento e agora com impactos de guerra na economia que trazem ainda maior desconfiança e maior incerteza. Então, torna-se ainda mais importante trazer estas capacidades de conseguir gerir melhor o relacionamento interpessoal, ou até o desgaste psicológico que todo este panorama tem causado às equipas e aos próprios empresários, aos próprios gestores, e desta forma conseguir lidarem de uma melhor forma com o cansaço, com este burnout. Então, este programa é um programa que está direcionado para apoiar líderes, e acreditamos que líderes que se autoconhecem e que se autorregulam conseguem apoiar melhor os outros também a prosperar. Este programa foi desenvolvido e testado dentro da Google em 2007 pelo Chade Meng Tan. O Chade Meng Tan era um engenheiro da Google bastante conceituado e ele quis trazer este programa para dentro da Google como prova de que, trazendo um maior bem-estar, maior capacidade de foco das equipas de resiliência, iria criar um ambiente bastante mais positivo, um ambiente bastante mais criativo, e seria uma situação win-win, quer para os colaboradores, quer para a empresa. E, de facto, este tornou-se um programa de grande sucesso dentro da Google. O programa foi desenvolvido com especialistas da gestão, da meditação, mindfulness, e também teve o contributo de consultores da neurociência e da inteligência emocional. Um grande nome que o Daniel Goleman, o Richard Davidson, John Kabat-Zinn, é um médico bastante conceituado que criou programas também de mindfulness direcionados para a área da saúde. Então, o sucesso deste programa foi de tal ordem que ele passou as portas da Google e passou a ser implementado também em algumas outras empresas de Silicon Valley, e por volta de 2012 as solicitações de outras empresas era bastante grande, então resolveram criar um instituto que regulamentasse a implementação do programa e criaram um instituto externo à Google. Qual é que é o principal propósito e objetivo deste programa? Então, é um programa para líderes sobre inteligência emocional que assenta em práticas de mindfulness e, de facto, o objetivo é que os participantes adquiram capacidades para cultivar os 5 elementos que nós trazemos de inteligência emocional e que desenvolvam assim um maior desempenho, uma maior liderança e bem-estar. Então, o que se tem
visto ou observado, e que é também o objetivo deste programa, é que os participantes ganham uma capacidade de expandir as suas competências de liderança, não só liderança de equipas, liderança de empresas, mas também a liderança da sua própria vida, e que consigam uma melhor colaboração e performance. Este programa acaba por todas as ferramentas que traz, acaba por favorecer também a criatividade e o desempenho das próprias pessoas e aumenta o bem-estar e a resiliência. E como é que nós trazemos, como é que nós mostramos estas ferramentas? Então, no programa Search Inside Yourself, que tipicamente dura 2 dias inteiros, nós abordamos estes módulos. Então nós começamos com uma base, logo no primeiro módulo de Mindfulness, onde explicamos e desmistificamos o que é o Mindfulness, mostramos como as práticas podem ser tão simples como durar, por exemplo, 1 minuto. E como trazemos micropráticas para que as pessoas possam usar também durante o seu dia-a-dia, durante o dia de trabalho, e que sejam realmente eficazes, que não sejam só de uma curta duração, o efeito não seja de uma curta duração, mas que possam trazer para a sua vida, implementar e trazer uma mudança significativa. Partindo do que é desta desmistificação do mindfulness, como é que ele permite acalmar e trazer clareza de mente, então nós vamos identificar o que é isto de ter uma autoconsciência, ter uma autoperceção do que é que se passa dentro de nós. E trazendo alguns estudos científicos que comprovam o que é que são as emoções, como é que o cérebro humano reage a determinados estímulos, a determinados triggers. Trazemos então este autoconhecimento sobre o que é que se passa e desmistificamos o que é uma emoção, por exemplo. Daqui nós passamos para o módulo da autogestão ou da autorregulação. Como é que eu, a partir do momento que consigo identificar o que se passa comigo, como é que eu também consigo transformar emoções que sejam mais persistentes, emoções mais fortes, que me façam responder de uma forma que eu não queria ter respondido. Quando nós paramos, conseguimos identificar e conseguimos responder de uma forma mais sábia, mais favorável àquilo que nós pretendemos. E depois abordamos módulos como, temos um módulo sobre a motivação, sobre a empatia. A partir do momento em que eu me conheço e me autorregulo, eu consigo identificar de uma forma mais positiva o que é mais benéfico para mim, o que é que me deixa mais feliz, como é que eu consigo gerir as minhas prioridades enquanto pessoa, e como é que eu consigo relacionar-me e identificar também outras emoções nas outras pessoas. Tocamos em pontos como a importância de uma escuta ativa, de uma comunicação consciente, e isso leva-nos também ao último módulo sobre liderança e como é que a liderança consegue ser mais cuidadosa, mais consciente e mais positiva quando existe realmente uma comunicação com os nossos pares ou com as nossas equipas, feita de uma forma bastante mais consciente. Então, trouxemos aqui alguns testemunhos de um participante do nosso programa do ano passado, que diz, é um gestor: nesta fase da minha vida muito intensa, o Search Inside Yourself ajudou-me a gerir essa intensidade do dia-a-dia, permitindo-me privilegiar as relações humanas. Descobri que parar e escutar são as melhores práticas para uma gestão cada vez mais exigente dos projetos em que participo. E um testemunho de um colaborador da equipa de marketing da Equinix. O programa Search Inside Yourself inspirou-me a mim e à minha equipa
a encontrar a forma mais produtiva de trabalhar e criar mudanças positivas todos os dias. Penso em algo que aprendi ou falei no programa. Então, hoje em dia fala-se e existem uma série de formações de inteligência emocional, uma série de programas, e em que é que o nosso difere, para além do contributo de termos tido a consultoria direta de Daniel Goleman ou do Richie Davidson, a forma como nós entregamos o conteúdo, creio que será um pouco diferente. Então, existe uma entrega, uma formação em direto, propriamente dita, que tipicamente são os 2 dias, mas durante a pandemia de Covid adaptámos para um formato online. E depois dessa formação, onde são passadas todos os exercícios, é muito interativo, todos os exercícios, a base científica e todo o conteúdo que queremos passar, nós convidamos as pessoas a fazerem um desafio online de 28 dias. E este desafio online de 28 dias consiste em receber por e-mail práticas diárias. Estes exercícios diários são parecidos com o que nós também já fizemos durante a formação. Eles nunca levam mais do que 10 minutos para fazer de uma forma diária, e convidamos as pessoas a definirem objetivos pessoais e também compromissos que queiram atingir em relação à liderança. Uma forma que encontramos para que este desafio seja realmente efetivo é que encontramos o que nós chamamos de buddies, e os buddies são, durante a formação, nós fazemos pares, por assim dizer, e estes buddies organizam encontros para irem fazendo um check-in sobre esta prática dos 28 dias. Então é um pouco o estímulo e aquele apoio que às vezes precisamos para irmos ao ginásio, não é? Porque sozinhos acabamos por boicotar um pouco o nosso compromisso, mas se tivermos alguém a quem vamos tirar dúvidas ou só dizer um olá, esse acaba por nos ajudar. Por fim, passados estes 28 dias, existe um webinar de encerramento que dura cerca de 1 hora, onde é feita um pouco uma resenha de como foi este desafio, existe uma partilha de dificuldades, de objetivos atingidos e também algumas sugestões de continuidade. Portanto, é um programa que aposta na continuidade e na efetividade daquilo que é passado. Então, agora, não sei se existem algumas questões, nós gostávamos de responder. Neste momento não existem questões, Patrícia. Ok. Pelo menos não aqui no chat. Alguma coisa, bom, não existindo perguntas, alguma coisa que tivesse chamado mais a atenção entre as pessoas que estão agora aqui a ouvir-nos, tivesse tido mais impacto, tivesse de alguma forma chamado essa atenção? Ou eventualmente tivessem gostado mais do tema também? Ana e Cláudia, já que não temos questões da parte da nossa plateia, alguma coisa que queiram, tenha ficado em dúvida, que tenham notado que não ficou claro? Olha, da minha parte, acho muito interessante o programa, a nível principalmente dos patamares, acho muito, até porque eles são muito relevantes, não é? Principalmente a nível corporativo e para as equipas, principalmente o trabalho em equipa, e nós vivemos numa sociedade e principalmente a nível de trabalho que requer cada vez mais rapidez na resposta, seja a nível interno, seja com clientes. Portanto, nós temos uma ferramenta
que nós consigamos trabalhar connosco próprios e assim também sermos não só mais produtivos, mas realmente termos melhor qualidade, não é? Porque, afinal de contas, todos estes temas também são relacionados com a nossa própria qualidade de vida, seja profissional, seja pessoal. Portanto, eu acho que, sem dúvida, que são bons temas e a forma como estão relacionados estão muito bem. A Patrícia costuma dizer que nós somos influencers, não é? Nós saímos daqui, os líderes, não é preciso ser líder para ser uma pessoa que influencia, não é? As empresas, nós saímos daqui deste curso, nós que somos mães, cada uma de nós tem 3 filhos, enfim, dá-nos muito, muito jeito poder usar este tipo de competências e poder também influenciar a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão, não é? Num sistema dinâmico próximo, neste sentido de mais qualidade de vida, no fundo, aquilo que todas as pessoas querem, não é? Ter qualidade de vida interna e, obviamente, quando estamos nesse patamar, ou quando vamos estando, não é? Porque nada é estanque, poder influenciar e contagiar as pessoas que estão à nossa volta. Então, esse é o nosso propósito também aqui com este programa. Eu acho que, inclusivamente, podia ser uma coisa que vocês poderiam começar logo a dizer: temos uma hipótese de dar melhor qualidade de vida. Exato. Enfim, bom, esse é o convite, não é? Esse é o convite. Claro. Bom, quem sabe? Quem sabe? Patrícia, queres acrescentar alguma coisa? E acrescentar que é tão importante para um líder, que é alguém que influencia, não é só quem orienta, não é? Mas é alguém que influencia o comportamento, ou o modo de pensar de alguém. O é importante é haver esta clareza, não é? Para tomar decisões sobre o que quer que seja. E eu falo por mim, mas eu acho que a maioria das pessoas estão tão cansadas, estamos tão assoberbadas com toda a situação atual, que ter esta forma de podermos parar um bocado, de uma forma consciente, e ter alguém a lembrar-nos: olha, podes fazer isto. Porque antes deste curso, ou antes destas práticas, eu não sabia que podia, não é? O não saber é relativo, mas não era claro para mim que é tão fácil parar, não é? Normalmente, se calhar, nós temos a tendência e que continua a ser tão válido, mas é parar para ir beber um copo de vinho ou ir ter uma saída com amigos, e este é o nosso escape às exigências do dia-a-dia, mas na verdade no dia a seguir nós voltamos outra vez à mesma convulsão, não é? Sim, sim. Que é válido e é muito bom, não é? Mas na verdade, esta forma de estar muda, tem uma mudança bastante mais efetiva e mais prolongada. Sim. Isso é muito Até importante. porque isto é tudo uma questão de mudarmos hábitos. Exato. E quando nós mudamos hábitos e comportamentos é que existe efetivamente uma mudança a longo prazo. Portanto, isso é fundamental, não é? Não basta somente eu quero ser algo ou quero fazer algo, mas construir-se esse caminho, porque não volta só mesmo. Fazendo uma metáfora, mas é quando a gente estica o elástico, não é? Vai esticando, mas depois, se a gente não tem cuidado, ele pode voltar ao ponto de partida. E não é isso que é o melhor para nós, não é? Porque senão andamos sempre a ir e voltar e nunca não evoluímos. É verdade. Cláudia, o mais importante ainda é saber que só depende de nós essa mudança e que é muito fácil, porque tipicamente nós achamos que temos que recorrer a alguém, o que também é válido, porque há situações em que é mesmo importante recorrer a alguém externo, mas há uma mudança que só depende de mim, não é? Até quando vamos a psicoterapia, e é verdade, Rosa, apesar de haver uma orientação, uma ajuda bem mais profissional, a mudança depende sempre da pessoa, não é? Claro. Então, até porque são as decisões, não é? Tem a ver com as nossas próprias decisões. Exatamente.
Então deixamos o convite para quem quiser mais conexão, e sem conexão não existe comunicação, não é? A pessoa, para saber aquilo que vai dizer e mudar, fazer essa tal mudança de mindset, claramente que precisa estar mais com ela, não é? 50% de atenção para dentro, 50% para fora, e o nosso convite nesse sentido é poder facilitar esses 50% para dentro. Fica aqui o nosso convite. Eu estava a lembrar-me que não referi que o programa foi implementado em muitas empresas internacionais e que algumas fizeram mesmo deste programa Search Inside Yourself como formação base de recursos humanos. E assim o caso de estudo mais forte é a SAP. A SAP tem inclusive uma unidade do programa, e eles fazem uma série de medições, de indicadores de bem-estar e de produtividade e por aí fora. E tornaram mesmo público alguns valores, porque eles medem portanto, os inquéritos e o impacto no bem-estar, com depois a produtividade propriamente dita da empresa. E num dos artigos que eles publicaram, que está no site deles, está em alemão, mas dá para traduzir, mas é que tiveram um retorno do investimento, portanto o ROI, na ordem dos 201%, aquilo que investiram na formação e aquilo que tiveram em termos de retorno. E pronto, e o aumento verificou-se no bem-estar dos colaboradores, isso é visível no nível de absentismo, na criatividade, no empenho, portanto, no engagement dos funcionários na empresa. Então esse é um caso de estudo bastante interessante, porque foi uma empresa que acabou por acreditar e foi mais longe. Mas o programa está implementado nas Nações Unidas, na Procter & Gamble, na Salesforce, no Reino Unido principalmente, em instituições de saúde, ONGs, organizações governamentais e também em universidades. Aqui em Portugal, a Gulbenkian é um caso também de sucesso, que tem trazido este programa para os bolseiros, não é, Rosa? A Rosa teve a oportunidade também de trabalhar diretamente com eles, a REN também. Então há empresas e cada vez mais encontra-se esta procura das empresas em relação a este outro tipo de competências, não é? Antigamente as empresas apostavam quase só na formação técnica e intelectual, que continua a ser muito válida e é a base depois do trabalho, mas é tão ou mais importante a formação dos colaboradores nestas competências de inteligência emocional, as soft skills, como comumente se fala, e felizmente as empresas estão a apostar mais nesta área. E vou perguntar, alguém tem questões para a Rosa e para a Patrícia? Pode detalhar mais a aplicabilidade desta ferramenta nas empresas? Bom, se eu consigo... A aplicabilidade, ok. Então, dentro das empresas, a aplicação, o exemplo que nós trazemos, portanto, para além de trazermos a forma de como a pessoa pode melhorar e autorregular-se, também são trazidos alguns desafios, alguns exercícios de autorreflexão, alguns exercícios para a pessoa perceber a diferença da forma como comunica e como poderá comunicar. Isso traz todo o benefício. E também de como é que tão facilmente uma pessoa é instigada a reagir e não em vez de responder de uma forma sábia. Por exemplo, quantas vezes é que nós não estamos no meio de uma reunião, o telefone está a tocar e eu disparo ou para as pessoas que estão na reunião, ou atendo o telefone, ou mando uma mensagem de uma forma um bocadinho mais azeda, porque está tudo a acontecer ao mesmo tempo e internamente eu não estou a ter capacidade de resposta para dar a tudo o que chega até mim. Então,
estes são exemplos que nós trazemos para a formação e que mostramos como é que isso pode ser transformado. Muitas vezes passa só por parar, respirar, notar o que é que está a acontecer e respirar. Só este momento, que pode durar poucos segundos, é o suficiente para fazer um shift dentro do meu cérebro e permitir-me responder de uma forma diferente. E quando eu pratico isto conscientemente e de uma forma diária, isto vai trazer inevitavelmente uma mudança. Então, dentro das empresas, qual é que é a aplicabilidade deste tipo de práticas? As pessoas passam a estar bem mais presentes, as pessoas passam a estar mais autorreguladas e passam a conseguir responder de uma forma diferente àquilo que lhes é exigido. Quer seja um gestor de projeto, quer seja um gestor de equipas, quer seja o administrador, não é? A resposta que eu dou a todas as exigências dentro da minha empresa passam a ser dadas de uma forma mais consciente, mais presente. Rosa, queres acrescentar alguma coisa? Dizia que há uma tomada de consciência maior, sobretudo naquilo que não está bem dentro de nós. Então esse é um ganho. Porquê? Porque nós aí podemos escolher uma via nova. Quando nós temos muitas micropráticas, aliás, nós temos um slide específico de aplicações práticas, precisamente, em cada secção teórica que damos, e convidamos as pessoas a poderem partilhar no que é que podem aplicar precisamente. Então temos micropráticas que podem fazer antes de iniciar uma reunião, antes de ter uma conversa difícil, antes de irem para a empresa, depois de sair da empresa, e tudo passa por este auscultador, digamos assim, interno, dos tais 50% de atenção para dentro, em que eu noto como eu estou, porque eu parei, e nessa altura eu posso decidir o que é que eu vou fazer a seguir. Então, digamos, como a Patrícia estava a dizer, há um convite de notar o modelo antigo de reatividade e a possibilidade de parar traz uma quebra de padrões associativos, hábitos antigos ligados a pensamentos obsessivos e que normalmente têm ações compulsivas. A Rosa congelou. Nem que seja por instantes, a pessoa para e acaba, eu bloqueei aqui um bocadinho, então a pessoa para, nota os pensamentos e responde de outra maneira, até porque não quer continuar na mesma via de resposta. Então essa é a maior, ou uma das maiores aplicabilidades, é mudar não só a relação que ela tem com ela própria, mas depois a resposta que sai dela própria para o outro. Por isso é que há pouco dizíamos que sem conexão não há comunicação. Na prática, pessoas mais equilibradas criam à sua volta uma atmosfera também mais equilibrada. Pessoas mais felizes criam à sua volta uma atmosfera bem mais feliz. Então, o resultado disto é mesmo ter um ambiente de trabalho mais propício a uma maior criatividade, a ideias mais inovadoras, a uma maior produtividade, consequentemente, não é? Sim, há um lado que nós não mencionamos aqui, que mencionamos no programa e que fez também toda a diferença, que é o que se chama de psicologia da segurança. Portanto, a partir do momento em que há toda esta autoconsciência, autorregulação, neste estudo que foi feito na Google e dentro da Google, e isto era o que é que fazia uma equipa ser bem sucedida, uma equipa altamente eficaz, e descobriram, ou andaram a suspeitar que podia ser o QI ou o background da pessoa, por aí fora, e no fundo descobriram que é esta teia de segurança que a equipa desenvolve entre os funcionários ou entre os elementos que a constituem e que permite com que as pessoas possam arriscar mais sem serem criticadas. Então, isso faz a diferença e nós mencionamos isso, a pessoa estar segura com o resto da sua equipa na empresa e poder comunicar sem ter receio de abrir a boca e de ver uma enxurrada de críticas. Esse é o ponto. Eu recordo-me em relação às equipas, quando comecei já há alguns anos a falar sobre a metodologia Agile, neste caso a entrega de projetos IT, e depois quando me deparei com o programa Search Inside Yourself, fez aquele clique de o quão importante é
que as pessoas se tornem elas próprias ágeis para conseguir responder a uma metodologia que requer pessoas ágeis, porque muitas vezes dentro da empresa, que era isso que eu notava, ok, nós temos uma metodologia que nos pede que haja uma resposta pronta e ali faseada, mas pronta, mas não temos pessoas preparadas para dar esse tipo de resposta. Quando existe essa preparação das equipas, porque as equipas são formadas por pessoas, por elementos, indivíduos, mas se o indivíduo não está ele próprio preparado, então também a resposta também não pode ser aquela que é esperada. E então eu diria que esta é quase uma formação base dos elementos das equipas. Ok, então temos aqui mais alguma questão? As pessoas tornam-se mais felizes depois de fazerem um programa? Olha, o feedback que nós temos tido é que sim, inclusive foi à Rosa, pessoas que disseram que nós lhe salvámos a vida. Queres falar, Rosa? Então realmente isso foi assim um feedback que nem eu estava à espera, mas no fundo a pessoa veio ter comigo a dizer realmente o programa salvou a vida. Portanto, houve esta mudança no mindset, houve uma tomada de consciência enfim, de uma série dos tais padrões que já não faziam sentido, e o facto de haver esta imersão de 2 dias em que a pessoa é realmente banhada com muitas práticas, muitos conhecimentos, faz com que haja essa escolha de escolher novas vias, portanto, poder optar por novos caminhos e eventualmente ser mais feliz, sim. Essa foi uma questão que foi abordada como feedback. Muito bem, muito bem. Bem, então se não temos mais questões, em primeiro lugar vou agradecer aos participantes que estiveram aqui connosco e agradecer também à Rosa e à Patrícia por nos apresentarem este programa, e muito, muito, muito sucesso, é o que desejamos, e muito obrigada pelo vosso tempo. Muito obrigada também pelo convite. Obrigada. Sim. Obrigada. E havendo interesse, entrou em contacto connosco, com o clube, para poder, enfim, proceder a inscrições a datas para ir fora. Exato. Exatamente. Ok, muito obrigada, uma boa tarde a todos, e vemo-nos num próximo live. Obrigada. Boa tarde.